Em relação aos evangélicos, você falou. Fiquei ainda com essa dúvida, se existe uma preocupação específica, não só dos evangélicos, mas os evangélicos chamam mais a atenção, né? Porque foi o público com o qual o Bolsonaro mais trabalhou. Né? Deixa eu te falar uma coisa. O meu partido, o PT, ele sempre teve uma relação com a Igreja Católica muito forte na fundação e uma relação com os evangélicos também. Teve o NEP, que é o Núcleo dos Evangélicos, sempre participou desse processo de evangélicos pela democracia, etc. Então não é nada, não tem... você lembra que Lula saiu com 82% de aprovação do governo. Nas eleições do Lula, o segmento evangélico sempre teve uma participação muito decisiva. Em algum momento desse processo houve uma ruptura. Por uma coisa que eu queria refletir aqui com vocês dois. O presidente Lula tem uma postura de que não deve misturar religião com política. Ele, mesmo no momento mais crítico da campanha, eu era um dos coordenadores da campanha, eu fui o coordenador administrativo financeiro da campanha, nós tínhamos um núcleo político, eu, a Gleice e o Aloysio Mercadante, que cuidava do programa de governo. Teve momentos muito delicados da campanha, que a gente via um aparelhamento do projeto anterior e do presidente anterior em relação ao segmento evangélico, e em nenhum momento o Lula quis misturar esse tipo de coisa. Ele disse, não, eu tenho minha religião, eu sou católico, isso é uma questão de fé, eu não vou fazer demagogia com isso, com a fé das pessoas. Vou respeitar. E foi uma decisão muito difícil, porque a tentação é grande de você fazer gestos numa campanha, numa disputa como foi aquela. Mas isso é um princípio que ele tem muito forte. Então, o Estado é laico, nós não vamos tratar religião... aqui, o presidente Lula acabou divulgando uma carta dirigida ao público evangélico. Diferente, aos católicos, aos evangélicos, houve ali uma preocupação com... As raízes de matriz africana, claro, uma tinha que prestação dialogar. De contas você não podia ali. fazer a demagogia de ir para culto se ele nunca foi num culto. Né? Ele tem, então isso... E as pessoas não são idiotas. E hoje? Percebe o que é feito com malandragem e o que é real. O fato é que houve um processo de manipulação muito grande dos setores, sobretudo dos setores evangélicos. Foi utilizado muito isso como arma política, como foram feitos investimentos também públicos muito fortes nisso. Né? Então, esse processo é um processo que o Lula não concorda de ser... que o Estado seja aparelhado ou aparelha a religião. O Estado é laico. Agora, é óbvio que nós precisamos ter diálogo. Tem uma parte desse segmento, Josias, na minha modesta opinião, que as políticas públicas e a economia funcionando bem, você dialoga com essas pessoas. São pessoas que estão com dificuldades, né? São pessoas que passaram dificuldades materiais, mas que têm na memória o que Lula fez lá atrás em relação a tirar as pessoas que estavam fossilizadas na miséria absoluta. Então, eu acho que tem uma coisa importante que é o resultado da economia, na diminuição da carestia, no aumento das oportunidades para as pessoas. Então, isso é um processo de diálogo. Eu acho que, em relação a isso, tem que ser um diálogo muito transparente e sincero. Não tem nenhum grupo de trabalho, como já foi noticiado, não tem nenhum espaço governamental para cuidar de evangélico. Não tem isso. Nós estamos iniciando um processo de diálogo com todos os movimentos, inclusive com setores dos movimentos que têm relações mais religiosas, como os evangélicos, os católicos militantes, nos movimentos sociais, né? Pelo seu discurso, ministro, pela sua... Deixa eu só concluir, a reunião de matriz africana. Então, é um processo de diálogo que está se estabelecendo. Porque é como se o país tivesse uma parte adoecido na campanha. E essas coisas, essa intolerância, esse aparelhamento, esse estreitamento, veio à tona de forma muito, muito violenta. Então vamos deixar essas coisas plenarem, vamos ter calma, deixar as pessoas irem recuperando o processo de avaliação mais racional do processo político. Pela sua percepção, dá a impressão de que o senhor acredita que este público será atraído, seduzido mais pela geladeira do que pelo púlpito, né? É o resultado da economia, é a geladeira cheia e não a exploração do púlpito, é isso? Eu acho que é um diálogo. Se tiver políticas públicas que atendam as pessoas,
As pessoas evangélicas não são diferentes das pessoas católicas ou das outras pessoas. Eu acho que o país tem que produzir políticas públicas que atendam o conjunto da população, que tenha a responsabilidade de resolver o problema das pessoas, seja o problema da fome, seja uma educação de qualidade, né, que possa atingir a todos, seja uma saúde que o presidente está muito obcecado em resolver esse negócio das especialidades. Ele não se conforma de ver pessoas 8 meses, 1 ano em fila para fazer exames ou morrendo antes de fazer. Então isso está, geração de emprego. Eu tenho muito respeito pelo trabalho que as igrejas evangélicas estão fazendo nas periferias das grandes cidades e nos rincões do nosso país. É um trabalho muito de acolhimento, de que as pessoas tenham um sentimento de proteção, de pertencimento. Isso é muito bacana. Tem alguns trabalhos que é feito em relação ao combate às drogas, à recuperação de pessoas viciadas. Tudo isso é muito louvável. Tem alguns locais que podem fazer parcerias com o governo? Pode, não tem problema nenhum. Vamos identificar e fazer. Mas eu acho que isso tem que ser de forma natural, sem ser uma coisa obcecada como foi, ou uma guerra santa, ou transformar isso em uma disputa religiosa. Nosso país não tem essa tradição. Nosso país é um país de paz, de ordeiro, de tolerância, de respeito às diversas matrizes religiosa do nosso país. Foi muito triste o que foi feito com o nosso país nesses 4 anos. Você transformar a religião numa arma política, a fé das pessoas num instrumento de disputa política. Nós não temos essa tradição. Nós temos que recuperar essa pluralidade que é o Brasil, esse respeito à crença das pessoas, essa tolerância na divergência e o respeito fundamental à crença, sobretudo, que essa é uma relação individual, você com o que você acredita. Claro. Então o Estado não pode intervir em qual Deus você vai acreditar, ou qual concepção você vai ter. Nós temos que respeitar. Eu sou católico, eu tenho uma formação católica familiar, e que me ajudou muito na minha formação como cidadão. Eu acho que é assim que tem que ser. E transformar isso em coisas como caridade, como bom senso com as pessoas, como acolhimento, como ajudar a mudar a vida das pessoas.